Querido Deus, Pai Celestial, obrigado por mais um dia de vida. Queira nos guardar, nos proteger e nos abençoar neste dia. Nos leve e nos traga em segurança. Amém. Essa era a oração que a minha mãe fazia comigo antes de sairmos de casa. Ela para ir para o trabalho e eu para a escola. Uma singela oração que reflete o valor da vida. Vida que é dom de Deus. E a confiança de que é Deus quem... Oi, acho que voltou. A confiança de que é Deus quem aguarda, protege e abençoa. Você se lembra de alguma oração que a sua mãe fazia com você quando você era pequeno? Ou você, mamãe, está orando com seu filho? Está ensinando a orar? Certa vez os discípulos de Jesus pediram a ele: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou tanto com palavras como por ações. O texto de Atos que nós lemos hoje nos mostra que os discípulos aprenderam com Jesus a importância de se ter uma vida de oração. Tanto que, após a ascensão de Jesus, o texto diz que eles subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vejam a importância de estarmos reunidos para orarmos. Podemos fazer sozinhos? É claro que podemos. Mas os discípulos perseveravam unânimes. Certa vez alguém disse que a oração é o respirar da alma do cristão. E é verdade que nós respiramos, a maioria do tempo, de forma automática, sem a gente perceber, né? Mas é bom de vez em quando nós fazermos exercícios de respiração. Especialmente quando nós estamos em momento de ansiedade. Quem nunca ouviu ou nunca disse: calma, respira. É o que nós costumamos dizer. E com a oração não é diferente. Nós podemos fazê-la em qualquer tempo, em qualquer lugar. Mas é bom nós termos um tempo para exercitarmos a oração. Especialmente quando as coisas fogem do nosso controle. Em momentos de calamidade, de dor, de sofrimento, é bom nós pararmos o que nós estivermos fazendo e nos derramarmos em pensamento, em palavras ao nosso Deus. Confiando que Ele nos ouve e nos atende os pedidos que lhe temos feito. Isso é o que escreve o apóstolo João na sua carta. Sempre de acordo com a sua vontade e sempre de acordo com a nossa necessidade. Exemplo disso é o texto do Evangelho de hoje que nós lemos. A chamada oração sacerdotal de Jesus, registrada pelo apóstolo João, foi feita na quinta-feira à noite. Logo após a última ceia de Jesus com os seus discípulos e todo o seu discurso de despedida. Jesus
estava vivendo os seus últimos momentos com os discípulos, antes de ser preso, condenado e morto. Estava se aproximando a sua volta ao Pai. A sua missão aqui no mundo estava terminando. E a parte que nós lemos hoje da oração de Jesus tem um pedido muito especial: que os seus discípulos sejam guardados em nome do Pai. Ou seja, que eles permaneçam firmes no ensino, na revelação que o próprio Jesus mediou a eles, revelação que era do Pai, com um objetivo, a fim de os discípulos serem um, assim como o Pai e Jesus são um. Durante o seu ministério aqui no mundo, Jesus cumpriu fielmente essa tarefa de proteger os seus discípulos da perdição, ou seja, de se desviar da revelação do Pai, exceto Judas, que foi chamado de filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E aqui nós fazemos uma conexão com o que nós vimos anteriormente. A unidade dos discípulos não está relacionada a uma possível divisão ou fragmentação do grupo, mas a perdição de alguém do grupo, como aconteceu com Judas. Ele não permaneceu na verdade. E por isso ele se perdeu. Ele pereceu. Jesus, por ele estar indo para junto do Pai, ele diz estas coisas para que os discípulos tenham alegria completa, que é exatamente o oposto daquilo que quem se perde não tem. Alegria completa depende do fato de permanecer no amor do Pai, na revelação do Pai no Filho, e consequentemente na guarda dos mandamentos em amor. Assim, Jesus aqui está pedindo para que os discípulos sejam mantidos em segurança, sem se desviarem da verdade, sem se desviarem da revelação do Pai, para que assim tenham alegria completa. Mesmo sabendo que Jesus estava para voltar ao Pai e deixá-los aqui no mundo. No entanto, essa alegria completa que Jesus dá aos seus discípulos, inevitavelmente virá acompanhada de ódio. Afinal, os discípulos não são do mundo. Não ser do mundo tem relação com o discurso anterior de Jesus, lá em João 15. Tem a ver com ser escolhido por Jesus. E a consequência de ser escolhido por Jesus é crer na revelação do Pai. Não há nada mais que irrite o mundo do que isso. Porque os que não são do mundo vão trazer com eles a manifestação daquilo que é mal. De tudo que é mal que há no mundo. E o que é mal no mundo? A negação da verdade, a rejeição da palavra de Deus por parte daqueles que não são do mundo. E se nós quisermos ver exemplos de ódio,
Basta nós conhecermos o que fizeram com Jesus, com os discípulos, os apóstolos e assim por diante, após a ascensão de Jesus. Mas apesar disso, Jesus não ora ao Pai para que os tire do mundo, mas para os proteger do mal, os proteger do maligno, a fim de eles permanecerem do mundo e protegidos pelo Pai, darem testemunho da verdade. E isso com a ajuda do Espírito Santo que viria. Por isso Jesus ainda pede que os seus discípulos sejam santificados. Ou seja, sejam separados para uma causa santa. Consagrados. E ele deixa claro o meio dessa santificação. Na verdade. Com a verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. A palavra do Pai. E interessante que Jesus diz, ele não diz assim, né? A tua palavra contém a verdade. Mas que ela é a verdade. Isso quer dizer que ninguém pode ser santificado se não conhecer a palavra da revelação do Pai, que foi mediada pelo Filho. Todo aquele que viver em conformidade com a verdade do Pai, será santificado. Afinal, quem santifica é o Pai. O Pai Santo que revelou a sua palavra. Mas qual que é a finalidade de os discípulos serem santificados? Serem consagrados neste mundo? Ora, assim como Jesus foi enviado ao mundo e se santificou, se consagrou em favor dos seus discípulos, entregando a sua vida para salvá-los do pecado, para salvá-los do maligno, da perdição, assim também ele pede ao Pai que os seus discípulos sejam santificados, sejam consagrados e enviados ao mundo, tendo em vista que eles dariam continuidade à missão de proclamar esse evangelho. Eles foram os primeiros escolhidos do mundo, que seriam santificados na verdade e enviados de volta ao mundo para proclamar essa verdade aos que não a conhecem, não vivem nela, para que tenham a oportunidade de ter a alegria completa que eles tiveram ao ver o Cristo ressurreto, o Cristo vitorioso, exaltado sobre todas as coisas, e que traz consigo a promessa de uma vida sem sofrimento. E sabe qual é a melhor parte disso tudo que nós estamos vendo até agora? É que essa oração de Jesus continua ecoando no céu. Na última quinta-feira, dia 9, nós comemoramos o dia da ascensão de Jesus, quando ele subiu aos céus e se assentou à destra do Pai, com o seu corpo glorioso. Nós lembramos que a missão de Jesus aqui no mundo está completa. O plano da salvação está consumado, concretizado. E por isso Jesus volta ao Pai para envolver para sempre o mundo inteiro consigo. Para preparar um lugar para cada um de nós, na casa do Pai. E principalmente, para interceder ao Pai por nós, os seus discípulos.
É o que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 8. Jesus é aquele que está pedindo e intercedendo a Deus em nosso favor. E o que Jesus pede? A oração sacerdotal nos dá uma noção. Ele continua pedindo que o Pai Santo nos guarde em seu nome, a fim de nós permanecermos firmes na palavra da verdade, assim como seus primeiros discípulos permaneceram. Além disso, a história nos mostra que a caminhada cristã ela é perigosa. O mundo odiará os que são de Cristo como o odiou. Mas a segurança que somente o próprio Deus providencia está garantida para nós. Tão certo como as orações do Filho são respondidas. É por isso que a unidade cristã que existiu entre os apóstolos continua até hoje. Por terem sido santificados na palavra, eles se juntaram à congregação dos justos, como diz o Salmo 1. Além disso, a una, santa e apostólica igreja, da qual cada cristão é membro, perdurará até o fim dos tempos. E dos tempos dos quais nós já estamos vivenciando. Isso porque sempre vai haver a intercessão de Cristo Jesus por essa igreja, que é o Senhor. Sempre haverá a proteção do Pai. E sempre haverá a santificação na verdade que é promovida pelo Espírito Santo, que foi derramado após Pentecostes. Fazer parte dessa comunhão dos santos, que são santificados na verdade do Pai, nada mais é do que ter do que crer no Filho de Deus e, consequentemente, ter a alegria completa e a vida eterna. Portanto, o próprio Cristo nos deixou meios para nós sermos santificados nessa verdade. A palavra do Pai Santo escrita, o santo batismo, quem nega isso ou acrescenta coisas a isso, nega o próprio Cristo que os instituiu, que os revelou, e por conseguinte se junta ao grupo dos ímpios, aos filhos da perdição, os quais perecerão no juízo, diz o Salmo 1. Enquanto que os justos que vivem em Cristo serão bem-sucedidos, serão bem-aventurados no juízo. Nesses tempos de dificuldade, lembremos de orar por quem precisa de oração. Oremos pedindo que Deus nos guarde, nos proteja e nos abençoe, como minha mãe me ensinou. Mas lembremos que nós não somos deste mundo. Nada trouxemos, nada levaremos. O mundo há de passar. Por isso, com Jesus, oremos para que tenhamos alegria completa. Lembremos de pedir que o nome de Deus seja santificado entre nós. Que o seu reino venha até nós. Que a sua vontade seja feita entre nós. E a sua vontade é que sejamos santificados na verdade, para recebermos o dom da vida eterna.
Assim nós poderemos agradecer de todo o coração pelo pão de cada dia, pelo perdão das nossas dívidas, pelo livramento das tentações do maligno de todo mundo. E enquanto nós oramos aqui na terra, tenhamos a certeza de que Jesus está intercedendo por cada um de nós, lá do céu, a fim de permanecermos nesta verdade e sermos levados em segurança para a nossa morada eterna. Que o Senhor nos leve para o mundo, para proclamarmos que quem tem o Filho tem a vida. E que Ele nos traga de volta em segurança para a sua casa na próxima semana, para permanecermos unânimes em oração e sermos santificados na palavra, porque a sua palavra é a verdade.